Bem-vindos, pessoal, ao Expresso Consciência, o podcast que conecta ciência de ponta e inovação com soluções práticas de mercado. Nos próximos episódios, a gente segue tomando um expresso com os líderes europeus da sustentabilidade nessa série especial, dos desafios e oportunidades em sustentabilidade na era da inteligência artificial. Eu sou Liliane, engenheira ambiental e química, estrategista de sustentabilidade e fundadora da Smart Cycle. Na Smart Cycle eu ajudo empresas tanto no Brasil quanto na Europa a economizar tempo, dinheiro, recursos naturais por meio da aplicação prática, também da inteligência artificial. Faço isso oferecendo treinamentos e workshops que capacitam as equipes a tomar decisões até mais inteligentes, eficientes, também sustentáveis. Hoje eu recebo um convidado muito especial, direto de Portugal, que é o Rogério Lima. O Rogério, ele é arquiteto urbanista, ele atua com sistemas regenerativos, baseados em BIM, aplicados a edifícios também históricos, Ele também é diretor acadêmico do Master Internacional de BIM Management, da Universidade de Barcelona com a Zigurá. Além de sólida carreira acadêmica, o Rogério também fundou, em 2009, a Domus Arquitetura e Consultoria, e já liderou projetos bem complexos e processos de implementação do BIM em empresas e instituições públicas. Então, sempre com essa visão, do Open BIM, inovação e da transformação digital. Rogério, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Liliane. Muito obrigado pelo convite e obrigado por poder compartilhar um pouco desse assunto que é tão importante para a gente. Perfeito. Vamos começar com a primeira pergunta, Rogério. Na sua visão, como que a inteligência artificial está sendo aplicada no BIM hoje em dia? E por que isso é tão importante, para o setor da construção e também para a sustentabilidade? Boa, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente ter logo de arranque é que quando a gente fala de BIM, está falando de um modelo de informação na construção. Consequentemente, a gente está falando de um gerador de informações, um gerador de dados, que é tudo que uma IA precisa, né? Eu preciso de dados para treinamento e após esses elementos treinados, esses modelos treinados, eu vou precisar, então, também dando outros inputs baseados em dados, ter respostas. Então, o casamento dessas duas realidades, de BIM e de IA, é um casamento perfeito. Por um lado, um elemento que gera dados, por outro, um elemento que pode me ajudar na análise desses dados. Então, esta relação existente ela é fundamental para que a gente tome decisões mais assertivas. Decisões baseadas em dados tornam-se, na grande maioria das vezes, óbvio, decisões mais assertivas, né? Então eu tenho como avaliar bem, por exemplo, um planejamento, um orçamento de obra, ter visões que a gente chama de preditivas sobre determinados aspectos. Então é fundamental, eu diria até que com o advento dessas tecnologias todas, está realmente fora do mercado quem não absorver isso na sua vida profissional. Com certeza, a gente vê que a IA ela já consegue automatizar tarefas, otimizando bastante o tempo e consegue também otimizar essas decisões no BIM. E isso abre espaço, para ganhos enormes também na parte da sustentabilidade. Que o BIM, na Com certeza. verdade, já é algo sustentável, Ele já otimiza bastante esses dados e acho que a IA acelera ainda muito mais, E vamos deixar até mais prático, Rogério. Você pode compartilhar um exemplo concreto onde o uso da inteligência artificial e do BIM trouxe essa eficiência, reduziu o custo ou melhorou o desempenho sustentável de um projeto? Claro, é assim. A gente tem, por exemplo, a incorporação de modelos preditivos para análise de estimativas orçamentárias e também tabelas de custos finais. Então, você tem um histórico na tua empresa de execução de obra. Esse histórico nos ajuda a treinar um determinado modelo de IA preditivo que, após treinado, quando ele é submetido a uma nova experiência, isto é, um novo input de dados, ele consegue ver e te dar alertas sobre possíveis desvios que estejam acontecendo naquele orçamento novo. Então eu consigo prever ou antever
situações adversas que eventualmente só uma vista de olhos não iria perceber. Então, esses modelos podem nos alertar, isso já é perfeitamente possível, tá? Não é nenhuma coisa de outro mundo. Pode nos alertar para esses desvios e você fazer uma correção de rota, fazer uma correção no próprio quantitativo ou no próprio projeto, no modelo, saber se houve algum erro de modelagem e daí este erro foi para as tabelas orçamentárias, ou se é realmente um problema de projeto que merece então a atenção dos projetistas novamente. Tá? Então, isso é algo que impacta diretamente no valor final, consequentemente em economia, e também, quando falamos de sustentabilidade, falamos dessa sustentabilidade financeira, né? Então, não só no impacto ambiental, mas também na sustentabilidade financeira das empresas. É bastante casada, né, essa sustentabilidade financeira e ambiental. Basicamente, quando você reduz o impacto ambiental, é uma consequência bem grande, assim, o impacto financeiro também. E quando a gente vê esses casos reais, fica claro esse impacto transformador da inteligência artificial, né? E ao mesmo tempo a Exato. gente sabe que a adoção, né, desse tipo de tecnologia ela não é simples. Então, assim, quais são as maiores barreiras que você enxerga que as empresas enfrentam quando elas tentam adotar a inteligência artificial nos processos de BIM? Bem, eu poderia destacar dois grandes problemas. O primeiro diz respeito próprio hábito de se trabalhar com isso. A gente é tudo muito novo, né, para todos nós. Consequentemente, não temos o costume de organizar essas informações. A gente tem um volume de informação enorme dentro das empresas, mas normalmente elas não estão classificadas, elas estão organizadas, elas estão soltas. Isso quando estão em algum elemento digital, porque às vezes estão na cabeça de fulano, de ciclano, que torna ainda mais difícil, né? Então, o fato de não termos o hábito de organizar, de fazer, trabalhar com dados estruturados, falando de um tom mais técnico, trabalhar com dados estruturados é um desafio ainda. Não temos esse hábito ainda. E o outro é um aspecto financeiro, porque quando eu estou a falar dessas IAs a serem treinadas para nos dar retornos, como por exemplo, IAs de modelos preditivos, eu não estou falando normalmente de plataformas prontas. Eu estou falando de um trabalho que tem que ser feito por um especialista da área, que vai precisar pegar todos esses dados estruturados das séries históricas, trabalhar esses dados e aí sim treinar uma IA especialista naquele aspecto para começar a nos dar retorno. Então, há de se ter ali um investimento para que isso ocorra da melhor forma possível. Não é apenas abrir um chat GPT da vida e começar a interagir, né? Precisa de um investimento um pouco maior financeiro. Exatamente. E esse ponto que você trouxe, né, também da questão dos dados, é o que acontece normalmente na sustentabilidade também, porque quando a gente lida com digitalização, a gente está lidando com veracidade dos fatos, com dados mais concretos, com dados que muitas vezes estão na cabeça das pessoas e não computados. Então, é muito difícil você mensurar alguma coisa que não está organizada. Então, quando a gente digitaliza, tanto na sustentabilidade para fazer compliance quanto no BIM, acaba acontecendo, né, evidencia um pouco essa falta da estrutura para poder lidar com esses dados muito bem, né? Então é impressionante também imaginar como que o BIM pode evoluir também aos poucos, né, em poucos anos basicamente, com essa inteligência artificial, mas também com esse investimento. E para quem ainda está começando, a grande dúvida fica, né, quais que seriam os primeiros passos para poder integrar essas tecnologias de uma forma realmente eficaz? Ótimo. Eu acredito que nós temos sempre duas possibilidades. Uma é querer fazer as coisas dentro de casa. Isso é uma possibilidade, é possível fazer. A outra é incorporar agentes externos que façam isso para a gente, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer em casa, o caminho, como sempre, é formação. Uhum. Então, é investir em formação, capacitação das pessoas para trabalhar com isso, para que ela possa desenvolver essas tecnologias internamente. Existem empresas que fazem isso e já alcançam algum sucesso, e consegue, então,
manter isso e adaptar várias outras soluções para aquela empresa. O outro caso, que é normalmente onde eu acabo atuando, e acredito que você também, é quando essas empresas precisam de agentes externos para auxiliar nesse processo. Então a gente entra com consultoria e muitas das vezes também até com desenvolvimento para orientar, guiar as pessoas pelos melhores caminhos para chegar lá. Então, se tem uma série de reuniões, criação de fluxos de trabalho, de padrões, etc., para organizar aquela empresa, para receber esse tipo de trabalho. Depois, treinamentos específicos em ferramentas específicas e costuma-se sair com algum piloto, alguma aplicação prática que consiga validar aquilo que foi criado. Então, esse agente externo, como eu estou dizendo, age como um grande catalisador nesse processo de transformação. É até recorrente as pessoas depois renovarem o contrato para que a gente fique acompanhando ainda durante algum tempo, porque às vezes o tempo que é feita a consultoria, a pessoa não se sente ainda muito segura no final, então não. Fica mais um tempo aqui com a gente para poder, nos próximos projetos, a gente ainda te ter aqui por perto para dar o apoio e tal. E a gente costuma fazer essa assistência, né, pós-consultoria. E aí sim, depois a empresa consegue andar com os próprios pés, né? Então eu diria que existem essas duas possibilidades. A empresa vai escolher quais das duas quer seguir. Eu quero ter uma transformação, digamos, mais rápida, segura, contrate um consultor, um agente externo que possa então te auxiliar nesse caminho. É um Waze, né? Eu chego mais rápido onde eu quero no final, porque eu tenho ali um GPS me dando as orientações. Ah, não quero um agente externo, quero produzir tudo dentro de casa? Pode ser também. Saiba que a curva de aprendizado é bem maior, ela é mais lenta, né? Mas é possível. E aí é investir bastante em capacitação, treinamento, formação. Exatamente. E às vezes é muito importante também essa visão de fora, né? Porque às vezes a empresa ela tem já os sistemas bem estabelecidos e trazer uma visão de fora com outras experiências, tido, né, vendo talvez até o mesmo problema várias vezes, traz muito mais eficiência também para conseguir identificar realmente o problema. E é importante essa organização dos dados também para tomada de decisão, né? Então, assim, uma grande questão corporativa é tomar boas decisões financeiras, operacionais, também ambientais. Então, ter esse cenário e ter essa visão, né, do que pode ser tomado como melhor atitude para a situação atual da empresa é um gráfico interessante assim para poder obter através dessas consultorias ou treinamentos. E acho que a gente vai ficando por aqui, Rogério. Muito obrigada também por compartilhar a sua experiência e essa visão, né, sobre a inteligência artificial em tecnologias como o BIM e, ao mesmo tempo, também impulsionar a sustentabilidade nesse setor da construção. Eu te deixo aqui com algumas palavras, se você quiser encerrar aqui o podcast. Então, perfeito. Primeiro agradecer o convite, tá? É sempre um prazer estar contigo e discutir esses aspectos. É, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Saibam que o que precisarem também de apoio, de suporte, de alguma orientação nessa área, as nossas redes sociais estão à disposição. E basta procurar lá, Rogério Lima, no LinkedIn, no Instagram, em tudo quanto é lugar que a gente aparece. É, e tem uma frase que eu acho que é muito interessante que resume um pouco tudo isso que a gente está falando. Um especialista na área de finanças, chamado Paul Tudor Jones, quando foi interrogado sobre o uso da inteligência artificial no meio financeiro, ele saiu com a seguinte frase: nenhum homem é melhor do que uma máquina. Entretanto, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Uhum. Né? Então, resume um pouco isso, da gente fazer um bom proveito de todas essas ferramentas para se ter cada vez mais eficiência e se alcançar também todos os objetivos sustentáveis que se precisa. Não, muito legal, e eu concordo também, achei uma visão muito bacana. E também a gente entender a inteligência artificial como uma ferramenta, né, para impulsionar a capacidade que o próprio ser humano já tem.
E para você que nos acompanha aqui, que está aqui com a nossa audiência, quero reforçar também o convite para participar do nosso workshop exclusivo, voltado para líderes da sustentabilidade e gestores de projetos que querem usar a inteligência artificial para poder acelerar as iniciativas ESG e também da transformação digital. O link para a inscrição está na descrição desse episódio e também nas minhas redes sociais. Continue acompanhando o Expresso Consciência para mais conversas inspiradoras com especialistas, que estão moldando aí o nosso futuro da sustentabilidade, e nos vemos no próximo episódio.